Eu juro que me esforço, mas eu não consigo gostar de One Piece. Eu sei, me desculpa. Ai, calma que eu vou explicar, calma. Pera aí. Deixa eu aproveitar e já falar que eu não vou ficar falando mal de One Piece, tá? Fica calmo, pelo amor de Deus. Eu queria desabafar, eu realmente queria ter mais vontade de ler ou de assistir One Piece. Mas não consigo, eu tentei. Eu vou contar aqui minha história com esse mangá barra anime que vem lá desde 2001. Então eu tenho propriedade pra falar que eu me esforcei pra caramba pra assistir ou ler One Piece. Vamos lá. Ô Bruno, mas você também não me ajuda, hein? Vai querer criar polêmica já com One Piece? É só falar que o negócio é legal, que você curte os poderes, tá bom já. Deixa os cara. Vai falar o quê? Calma, ó. Vem comigo. Eu falo de coração, eu realmente quis muito gostar do que eu tô falando aqui. Li o mangá, vi o anime, mas não rola, velho. Eu fui conhecer One Piece lá na Liberdade. Pra quem não é de São Paulo, tem um lugar chamado Sorro Plaza. E quando eu era criança, tinha um stand de jogos de PlayStation por R$5. E agora eu vou fazer o convite pra você entrar na cabeça de uma criança de 5 anos visualizando isso aqui. Pô, fala a verdade. Você que já conhece One Piece, ou você que nunca ouviu falar do mangá, vê esse vídeo aí, você fica empolgadaço. Saí correndo da loja querendo jogar esse jogo, aí descubro que tem um anime, que tem um mangá. Pra minha sorte, a Conrad tinha acabado de começar a lançar One Piece no Brasil, tava na 4ª edição, tinha acabado de instalar Speedlight na minha casa, então tava baixando lá animadão os episódios na PC Project, acompanhava todos os episódios que eles lançavam semanalmente. Pô, foi paixão à primeira vista pro One Piece. E é isso que me deixa mais triste de uma parada que eu tenho um apego emocional e não consegui gostar mais. Não, tudo bem. Achei fofa, achei bonitinha a sua história, mas queria entender por que você não gosta mais de One Piece. Fica muito melhor depois. Me explica isso. E esse é meu ponto. O começo de One Piece é muito bom e não é mais. Eu defendo que o começo de One Piece é a melhor parte dele. Porque vamos pegar Naruto e Bleach como exemplo, que são dois mangás que são contemporâneos. Enquanto nesses dois tem mais ou menos uns 30, 40 capítulos só de missãozinha pra explicar o mundo, ou pra explicar o poder, ou pra explicar como que funciona a organização dos Shinigamis ou dos ninjas, o One Piece é direto ao ponto. O moleque começa o mangá falando que ele quer ser o rei dos piratas. Para ele ser o rei dos piratas, ele precisa de uma tripulação. O que acontece no começo do mangá? Ele vai recrutar pessoas para entrar na tripulação dele. Não é missãozinha aleatória, tem um propósito. Ele precisa de uma navegadora, ele precisa de um cozinheiro, de um médico, de um atirador que seja. Tudo faz sentido, entendeu? Tem um propósito por trás dessas histórias. Não é só o formato do vilão da semana que tem muito nesses mangás da Shonen Jump. E não basta só isso, não basta ter um direcionamento já interessante. Os personagens são muito legais. Os vilões, os coadjuvantes, os protagonistas. O Oda sabe construir muito bem personagens. E você fica interessado pela história de cada um. Pô, tem um capítulo focado no cachorro da vila. E você torce pelo cachorro. Esse é o nível de escrita foda desse cara. E você se apega aos personagens, você quer saber mais deles, você quer acompanhar eles nas aventuras, você torce por todo mundo. E aí a história começa a crescer, cada um começa a ter seu arco individual, eles começam a se desenvolver, a amadurecer, enfrentam problemas, crescem juntos, formam laços. Só que aí passam 300, 400 capítulos, né? E aí meio que não tem muito pra onde ir. Começa a dar uma desgastada, né? E ele precisa trazer outras coisas pra história. E é aí que o One Piece começa a se perder pra mim. Porque eu tô apegado nessa galera que eu conhecia 20 anos atrás praticamente. E hoje a história não é mais sobre esse moleque que quer ser o rei dos piratas e a tripulação dele e os sonhos de cada um. É sobre esse mundo gigantesco que tá em volta de One Piece. E eu entendo de verdade que isso
provavelmente é o que faz você gostar de One Piece. De você conhecer um personagem no capítulo 5 e reencontrar ele no 420, 430. E falar, caralho, esse cara tá vivo, ele fez várias coisas. Ele é uma pessoa de verdade, ele tem uma vida fora das páginas. Só que pra mim começa a criar um distanciamento do que me fez gostar de One Piece. E olha, eu tentei de verdade acompanhar essa obra por muitos anos. Eu acompanhei até o capítulo 300 e pouco, no final de Enies Lobby. Aí eu parei, passou 3, 4 anos, voltei pra guerra de Marineford, então eu li mais 200 capítulos, assisti o anime, parei, aí teve o time skip. E pra mim, depois desse time skip, é quando o Oda decide que o mangá não é mais só sobre o Luffy e os amigos dele. É sobre esse mundo gigantesco, essa mitologia e as relações políticas do mar. E o próprio autor admite isso em entrevista. Ele diz que fica entediado se faz as mesmas coisas repetitivamente. É o cara que faz vários rascunhos e só entrega a versão definitiva que ele considera perfeita pro editor dele publicar na Shonen Jump. Então, fazer o que ele já faz nos primeiros 200, 300 capítulos não é mais o suficiente. Ele precisa ir além, criar um mundo, criar intrigas políticas, criar toda uma mitologia. O cara não tá satisfeito com a história que ele já criou até agora, ele precisa fazer mais. E nessa busca por algo a mais, ele acaba perdendo algumas pessoas no caminho, eu sou uma delas. Eu queria analisar um pouco mais no detalhe o que eu sinto falta de One Piece. Eu acho que eu não sou a única pessoa, inclusive. Acho que muita gente também concorda que o começo do mangá e do anime é muito bom e os arcos, as histórias que tem nessa parte são os mais memoráveis. O começo do mangá é a prova disso, porque o primeiro capítulo da história, ele gasta aí umas 2, 3 páginas pra explicar quem era o rei dos piratas, a era dos piratas e tudo mais. Só que o resto, as 50 páginas que vem depois disso, é sobre um moleque que quer ser o rei dos piratas um dia. O autor ele dá um peso muito maior pra personagem do que pro mundo, do que pra trama, do que a própria narrativa. Ele quer que a gente goste desse moleque pra gente acompanhar as aventuras dele. Por mais que o mundo seja interessante, e depois ele explora isso muito bem, o foco é nesse moleque e na tripulação que ele vai conhecer nos próximos 40 a 50 capítulos. E é por isso que a gente acompanha 900 capítulos, episódios de anime, porque a gente aprendeu a amar essa galera. É claramente uma história que começa focada nas personagens. A gente tem vários exemplos disso na cultura pop, né? Quando você compara, por exemplo, Senhor dos Anéis com Harry Potter, Senhor dos Anéis é uma história focada na narrativa, no mundo. Tolkien, ele passa páginas falando sobre uma montanha, ou canções sobre aquela região, sobre uma raça. O começo do livro são sobre os anéis, sobre como que isso tudo começou, e a gente só vai conhecer o Frodo lá na frente. Enquanto Harry Potter é focado no menino que sobreviveu, no mito que é o Harry Potter. E a gente conhece a vida pacata dele com os tios, e só depois de muito tempo ele vai pra Hogwarts. Então, pra Harry Potter é muito mais importante a gente gostar e conhecer o Harry Potter, e pra Senhor dos Anéis é muito mais importante você conhecer o mundo e se apaixonar por ele. E One Piece, ele meio que se perde, né, nesses dois lados, né? Ele começa sendo uma história focada nos personagens, depois o mundo é muito mais importante. Então hoje as pessoas ficam hypadas com o mangá porque tá acontecendo um negócio muito foda. O Luffy já não é mais esse moleque simples. Ele é um cara que tá batendo de frente com os imperadores do mar, tem toda uma trama política, tem uma trama de revolução, governo, marinha. Enquanto as melhores histórias de One Piece eram sobre as pessoas que a gente aprendeu a amar. Os melhores arcos de One Piece são quando a gente fala sobre as pessoas, quando a gente se importa com quem tá lá. A gente se importa quando alguém tem que trair a tripulação pra salvar a família, pra salvar as pessoas que amam. Ou a gente se importa quando uma pessoa que se importa com um país vê ele prestes a cair numa guerra civil e vê toda a paz que foi construída nos últimos anos ser destruída por uma organização criminosa. A gente se preocupa com uma menina que nunca aprendeu a confiar nas pessoas. Pela primeira vez ela confia em um grupo de pessoas e tem que trair eles. Depois ela quer ser salva por eles. Cara, isso que é One Piece, né? As pessoas choram pela porra de um barco. Que coisa mais focada em personagem. O barco é um personagem e você chorou por causa dele. Quando foi a última vez que no mangá teve algum momento desse? Nos últimos 10 anos. Eu acho que depois que tem os 2 anos, né, do time skip do mangá, a história ficou muito mais sobre o mundo do que aquela tripulação de fato. E eu sinto falta disso. Eu acho que o One Piece deixou de ter essa bagagem emocional e pessoal. O One Piece, ele ainda é a história do moleque que quer ser o rei dos piratas, mas ele é um elemento dentro de um conjunto enorme. Enquanto lá atrás, essa era a essência de One Piece. Você se preocupava com as pessoas que faziam parte dessa história. Isso me afasta. É como se eu visse meus amigos vivendo outro momento da vida deles e eu não consigo mais me conectar.
Sabe quando você encontra aquele grupo de pessoas que você não vê há anos, e aí você vai tomar uma cerveja, ver um filme, vai jogar alguma coisa e não conecta mais o papo? É isso com One Piece. É uma pena, porque o Oda é muito bom em fazer você gostar das personagens. E eu acho que muita gente ainda lê por causa disso. Só que agora ele tá perdido nesse mundo gigantesco que ele mesmo criou, e ele gosta de fazer isso, ele faz muito bem. E agora é esperar o final. Infelizmente, o que eu mais gostava no mangá e no anime já não é o ponto forte dele. É isso. Não, falei de One Piece. Tirei isso do peito, tirei isso da garganta e falei. Então, se você gostou do vídeo, dá uma curtida, dá um like pra fortalecer o projeto. Se inscreve no canal também, eu tô tentando postar vídeo toda semana. Semana passada eu postei um vídeo sobre Shaman King, vou deixar aqui o link no cardzinho pra vocês assistirem. E é isso, muito obrigado e tamo junto.